A intenção sempre é fechar mais tratamentos. O paciente que procura você, que faz uma consulta com você, ele quer resolver algum problema, ele tem alguma coisa para resolver. E quando a gente oferece uma solução, por que será que muitos pacientes não fecham o tratamento com você? Então, quando a gente para pensar o que é que faz o paciente recuar e falar, não, doutora, não, agora não, eu não tenho dinheiro e tal. Quer dizer, o que é que passa pela cabeça do paciente enquanto você está ali falando, está fazendo a consulta, está apresentando o planejamento, está falando do custo financeiro, lá no final. O que é que está acontecendo na cabeça dele para que ele não feche o tratamento com você? São 5 frases que podem fazer o paciente não fechar o tratamento com você. Eu chamo de objeções, São as objeções, os porquês que o paciente não quis fazer o tratamento. E se você parar para pensar sobre isso e você montar uma consulta, na hora de oferecer um orçamento, de falar do planejamento, você pensar nessas 5 frases, isso pode ajudar muito você a converter mais, a fechar mais tratamentos, tá? E até com valores mais altos. Eu vou falar sobre isso aqui. A primeira frase é: eu não preciso disso. Então o paciente vem, às vezes, para uma consulta de rotina. E aí você identifica que ele tem, por exemplo, uma infecção, tem que fazer uma endo num dente. Ele pode achar que ele não precisa fazer aquilo, Ele não precisa. Se ele não acreditar muito no que você está falando, eu não preciso. Ou se você oferece uma ortodontia, por exemplo, ele veio para uma consulta de rotina e você fala que ele tem uma maloclusão. É algo que ele não esperava ouvir, Talvez ele nunca tenha ouvido isso na vida. Então ele pode pensar isso: eu não preciso. Então ele escuta o que você fala e aí fala: doutora, eu vou pensar e tal. Então ele pode achar que não precisa de um implante, Para você quebrar essa objeção, tá? Então o eu não preciso, como é que quebra essa objeção? Como é que você tira esse pensamento da cabeça dele e faz ele acreditar que ele precisa? É falando, primeiro mostrando o que ele tem, o problema que ele tem, quanto mais tangível melhor, e falando dos benefícios de fazer aquele tratamento. Ele precisa de um implante para mastigar melhor, para evitar problemas articulares, enfim, ou para ter um benefício, ou para evitar algum problema. Evitar dor, evitar uma infecção, evitar perda de dente, tá? Aí ele pode pensar: opa, eu acho que eu preciso disso. Pode ser que eu precise. E aí você continua falando na consulta. Ele pode pensar também: eu não quero. Eu sei que eu preciso, mas eu não quero, tá? Será que o nosso paciente quer passar pelo tratamento em si? Não sei se vocês acham que o paciente gosta do tratamento, aquele que fecha com você, se ele gosta de ficar lá fazendo uma endodontia, se ele gosta de ter o aparelho colado nos dentes. Então ele não quer o parafuso do implante, ele não quer passar pelo, vamos dizer, entre aspas, tem procedimentos que é um sofrimento. É claro que ele está pensando lá no resultado, ele sempre quer o benefício para ele. Qual é o benefício para ele? Então, quando você vai falar numa consulta, vai oferecer alguma coisa, cuidado para não ficar falando muito no como é feito. No implante, não põe o foco na cirurgia do implante. Não fica falando muito: eu vou usar uma broca, vou abrir o seu osso, vou furar, o parafuso é esse aqui. Cuidado, porque isso assusta. A paciente vai entender que ela precisa, mas pode ser que se ela tiver muito medo de dentista, ela não vai querer, por exemplo. Então, você quebra essa objeção quando você fala muito bem do benefício.
de resolver um problema, né? E é claro que você tem que saber o que o paciente quer também, né? Velocidade, né? Tem umas pessoas que querem tratamento mais rápido possível, a grande maioria das pessoas. Então você tem que oferecer benefícios para ela e tirar o foco da agulhadinha, né? da injeção, da anestesia. Tomar um pouco de cuidado com isso. Aí você pode quebrar essa segunda objeção aqui, tá? Que é o eu não quero. Uma terceira frase é eu não confio, e essa é muito poderosa. Se o paciente for no seu consultório e você não gerar credibilidade para ele, se ele não confiar naquilo que você está falando, que você pode gerar aquele resultado para ele, ele não vai fazer. Ele nunca vai falar para você, ó, doutora, eu não tô fazendo, não vou fechar o tratamento porque eu não confio. Eu acho que a senhora não é capaz de fazer esse tratamento em mim, gerar todo esse resultado. Ele não vai falar isso, né? E ele nem vai saber, talvez, que ele está pensando nisso. São pensamentos que passam automáticos e que decidem e que são fundamentais para o paciente tomar a decisão de fazer ou não com você. Tá? Então a credibilidade é uma coisa muito importante, a gente sabe disso. Todos os colegas que estão aqui sabem disso. Dr. Vinícius, às vezes o profissional é ruim, mas tem uma lábia boa que convence. É claro, porque o paciente ele só vai experimentar depois que ele fechar o tratamento com você, né? Então, e é verdade, né? Dependendo de como você oferece, de como você fala, você convence o paciente, tá? Eu já tive pacientes que vieram aqui porque viram um vídeo meu no YouTube ou no Facebook, alguma coisa assim, falando sobre aparelho ortopédico, idade, enfim, para crianças de 4, 5 anos. Era bem o caso da filha. E ele falou, doutora, eu tô com... E ele falou, né? É difícil o paciente falar isso, né? E eu não me esqueci mais. Ele falou, doutora, eu tô trazendo a minha filha aqui para se tratar com você porque eu vi um vídeo seu e eu confio que você vá resolver o problema dela. Então, e eu fiquei pensando naquilo, falei, o que é que gera credibilidade, né? A confiança. Isso é uma outra questão, assunto para uma outra live. O que é que gera a credibilidade? É você falar de maneira clara, né? Você ter clareza, você falar dos benefícios do tratamento, você ter autoridade, isso ajuda muito, né? Ser uma referência para o seu paciente, uma referência na sua área, tá? A Gilmara colocou, o marketing faz toda a diferença. Temos que aparecer para ser conhecida. Sim, é claro, para divulgar o que você faz, você tem que aparecer. E quanto mais você aparece, mais você é tido como uma referência para aquela pessoa. Né? Se ela vê um anúncio no jornal, numa revista e tá lá você, se vê um programa na televisão, tá lá você, se ela abre o Facebook dela e tá lá você, falando daquele assunto que interessa para ela, você já começa a se destacar. Se você, dentista, vai gerar resultado, faz um bom tratamento, aí eu já não sei, aí é a parte técnica. Aí tem que cuidar disso também, porque senão o paciente daí não volta, né? Ou abandona o tratamento, enfim, aí não funciona bem, tá? Mas, na verdade, você ser uma referência, e eu falo muito sobre isso, traz muita confiança, né? Então o paciente confia e você, quando começa a se destacar dessa forma, você consegue cobrar mais também, né? Dependendo do seu público, você consegue até subir a sua tabela, tá? Vamos ver a Camille aqui. E quando o paciente não confia no tratamento, não em você? Aí é a forma, Camille, como você fala sobre o tratamento, né? Primeiro, tem que ser um tratamento que tenha muita chance de resolver o problema dele. E ele tem que entender. Por exemplo, um tratamento de canal que ele já teve experiências ruins e não quer se submeter ao mesmo tratamento em outro dente, por exemplo.
Mas se é a única opção para ele, o tratamento de canal, né, se ele precisa fazer, senão ele vai perder esse dente, né, ou senão ele vai, enfim, vai ter uma infecção, ele pode ter um problema sistêmico, sei lá, problema cardíaco, né? É claro que a gente não consegue fechar 100% dos tratamentos, mesmo pensando em cada pergunta dessa, em cada frase dessa, tá? Mas, na verdade, você precisa falar com ele da melhor forma para convencê-lo a fazer o tratamento com você, né? Que é isso que a gente quer que o paciente trate, a gente está aqui para isso, tá? A pessoa precisa confiar realmente em você, porque também a credibilidade se gera com a maneira com que você fala com ele, né? Então eu já tive pacientes que nunca tinham ouvido falar de mim, vieram aqui e aí eu expliquei de uma maneira simples o problema dela e ela já tinha passado com outros dentistas, na linguagem dela não usei nenhum termo técnico, nada de diastema, de ortodôntico, de classe 1, 2, 3, nada disso. Eu expliquei com palavras que ela conhece, usa no dia a dia dela, e ela entendeu, me agradeceu, né, pela clareza que nenhum dentista tinha explicado aquilo para ela, e ela fez o tratamento, colocou o aparelho, fez o tratamento ortodôntico pela terceira vez, tá? E eu não dei garantias de estabilidade porque não podia dar, né? E os outros dentistas provavelmente não falaram muito sobre isso com ela, tá? Era um caso complicado, enfim. E eu fui muito sincera, franca, e mesmo assim ela fez, né? Então, às vezes o paciente, justamente, às vezes ele não quer, voltando na 2 aqui, porque ele teve experiências ruins, como que a Camille falou, experiências de uma endo que sofreu ou que não deu certo, né? Mas aí cabe a você conversar com ele e tentar tirar isso do eu não quero. Por diversas razões, ele pode não querer fazer aquele tratamento, mas é importante a gente pensar como é que a gente pode quebrar essa objeção. Se for o único tratamento possível, né? Aí você tem que mostrar. Se fizer, vai acontecer isso. Se não fizer, provavelmente aquilo e os problemas e os prejuízos vão ser muito maiores, né? O que é melhor? Fazer uma endo ou perder um dente? Depois precisa fazer um implante. Enfim, né? Tem diversas formas de abordar isso daí com o paciente, tá? Então, eu não confio aqui é muito sério, né? Eu acho que é o ponto chave daqui, é a confiança, tá? Um quarto ponto aqui, eu não tenho dinheiro, né? Quem é que já ouviu isso do paciente? Ah, doutora, agora não, porque o meu cartão não virou, tenho que esperar o cartão virar e eu não tenho dinheiro agora, puxa, queria muito fazer, né? Mas eu não tenho dinheiro. Alguém aqui já ouviu isso de paciente? Né? Não tem grana, meu marido perdeu o emprego, não posso, ou na ortodontia para o tratamento porque o pai está desempregado, enfim, todo dia, né, Camille? Todo dia, a gente ouve, tá? Ouve muito James falando aqui. Tem casos que realmente, né, a pessoa não tem, perdeu o emprego, alguma coisa assim, né? Mas, muitas vezes, aqui, o eu não tenho dinheiro é porque ele não está dando prioridade para aquele tratamento, tá? Então, isso de eu não tenho dinheiro qual é a prioridade, né? É o tratamento ou sei lá, comprar uma televisão, por exemplo? Porque o tratamento odontológico não é agradável para ninguém, né? A pessoa perde dinheiro, né? Tem um custo financeiro. E aí, se você não reverter isso para muito benefício, dependendo de como você falar, de gerar urgência naquele tratamento também, muitas vezes o eu não tenho dinheiro encerra o assunto aí, né? Eu não tenho dinheiro, você pode oferecer formas de pagamento, né? Você pode quebrar essa objeção do dinheiro como formas de pagamento diversas que facilitasse,
o pagamento, né? Se você conseguisse fazer isso, é mais um tratamento que você pode fechar, tá? Então, aqui é muito a prioridade, a falta de prioridade. Então, se você simplesmente fala para o paciente assim, olha, você tem 3 restaurações para fazer aqui, está com 3 cáries e precisa tratar um canal, é isso, fica tantos reais, tá? Será que, né, qual é o benefício disso, por que é que ele tem que fazer, né, será que confia em você, por que é que ele confiaria, né, o que é que você falou para ele numa primeira consulta ou uma segunda, né, mas geralmente a gente fecha o tratamento já na primeira vez que o paciente vai lá. Então, como é que você tem que se apresentar, né? Tudo isso para ele dar prioridade para você, para ele não pensar em comparar o valor do seu tratamento com uma televisão nova, né? Agora, no tempo de Copa do Mundo, acho que eu quero uma televisão grande de 65 polegadas. E aí o mesmo valor da televisão é o que o dentista tá me falando que eu preciso investir no meu sorriso, na minha saúde bucal. Será? Né? Então eu falo assim, muitas vezes é claro que tem pacientes que não fecham mesmo, que me acham caro e tal, mas por quê? Será que é porque não tem o dinheiro? Se ele tivesse com dor de dente, será que ele não arrumaria dinheiro? Né? Se o filho estivesse chorando de madrugada, com dor de dente, e traz, quantos casos vem assim aqui? E a gente vê que são pais muitas vezes simples e trazem o filho e fazem todo o tratamento particular. Por quê? Porque a criança tem dor, né? Então aí não tem, mesmo que não tenha dinheiro, arruma, né? Arruma o cartão da sogra, enfim, tá? E aí, linkado a isso, tem a quinta frase, que é o agora não. Agora não, eu sei que eu preciso, eu quero fazer o tratamento, eu confio em você, eu tenho dinheiro para isso, mas agora não. Agora não, vou esperar o mês que vem, vou esperar daqui uns meses, eu faço, no final do ano vai, né? Um simples clareamento, qualquer tratamento, tá? A ortodontia, puxa, não, daqui 6 meses eu começo. Por quê? Porque não tem o sentimento de urgência aqui no agora não. Se é dor de dente, não dá para esperar 6 meses, né? Se é endodontia, tá com uma lesão periapical, não pode esperar 6 meses, né? E tem coisas que é você que tem que falar para ele, não dá para esperar. Por quê? Por causa disso. Por causa desse problema, dessa dor, né? E aí qual é o benefício de já tratar agora? Isso eu uso muito na ortopedia. A urgência em relação à idade de tratamento. Tem casos que dá para esperar, tem casos que não dá para esperar. Né? Na ortodontia dá para esperar? Tudo bem, mas quanto mais tarde começa, mais tarde tira o aparelho. Né? Então, quando a gente gera esse sentimento de urgência no paciente, ele já fica um pouco mais preocupado com ele ou com o filho, né? Quando está levando o filho numa consulta, tá? E aí, quando existe a urgência, essa quarta frase aqui não existe. Eu não tenho dinheiro, né? Quantas pessoas se viram e fazem, né, o que precisa para conseguir dinheiro para tratar da saúde, tá? E muitas vezes procedimentos estéticos, né? Que não são urgentes, mas a pessoa sente a urgência em fazer, né? Já teve colega que falou assim, Carla, mas como é que eu ensino isso daí no meu método, no método dentista referência? Falou, Carla, mas como é que eu gero um sentimento de urgência para um procedimento estético, né? É simples, você fala, né, pro paciente, você quer ficar mais bonito agora ou daqui a um ano? Né? Você quer desfrutar desse benefício a partir de amanhã, que a gente já pode marcar amanhã para fazer, ou hoje ou agora mesmo, né? Um clareamento, uma toxina botulínica, enfim, né? Uma faceta estética, quer desfrutar disso a partir de agora,
ou você vai, né, deixar isso cada vez mais tarde, né, mais para frente, tá? Então essas 5 frases aqui é o que geralmente fica ali na cabeça do paciente, e isso da credibilidade, desde o jaleco que você está vestindo gera credibilidade, pode gerar ou não, se tiver amassado, se tiver manchado, se tiver, enfim, né? Se tiver com alguma sujeira, às vezes tá, né? Como é a sua recepção, como é o atendimento, isso ajuda muito aqui na confiança, ajuda muito para fechar tratamentos, tá? E aí, eu coloquei aqui nos comentários aqui do Facebook um e-book que eu tenho, um e-book que eu escrevi, que é o Manual Definitivo de Captação de Clientes, tá? Que tem algumas dicas que você pode, porque a gente precisa, para fechar os tratamentos, né, usar isso aqui, a gente precisa do paciente vir, a gente precisa que venha, né? E aí para a gente poder conversar, para a gente poder oferecer o melhor para ele, o melhor que a gente pode para a saúde dele, tá? Então quem quiser baixar, clica no link, é curto, é fácil, simples de ler e tem umas dicas lá, tá? E aí depois, se quiserem me mandar alguma pergunta, alguma coisa assim, a gente pode conversar, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, então baixem meu e-book e aí eu sei que vocês vão gostar, coloquem em prática alguma daquelas ações que pode ajudar na captação de pacientes, que acho que é o que todo mundo aqui quer também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, né? Se acharem interessante, pode ajudar já no próximo paciente que atender, né? Começar a pensar, talvez, por que é que não fechou o tratamento, ou quando fechar, por que será que você conseguiu fechar, se você realmente conseguiu gerar tudo isso, quebrar tudo isso do pensamento ali da mente do seu paciente.